Olá, meu amigo, olá, minha amiga, aqui Padre Tiago, esta é a nossa palavra de fé. Terça-feira, dia 18 de novembro, estamos juntos. Hoje o Evangelho está em Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33. A igreja celebra hoje a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Ao celebrarmos hoje a festa da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, lembramos também a Igreja, que tem a sua solidez também na fé dos apóstolos. Sim, meus irmãos, a nossa Igreja é esta barca que anda pelo mar da Galileia, mas que anda pelo mar da vida, pelo mar da história, sempre sendo agitada pelas ondas das dificuldades do mundo, dos conflitos, das diferenças. Essa é a barca de Pedro. A barca de Pedro não é perfeita, é óbvio. Temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições que são humanas, mas a igreja, que é a barca de Pedro, é completa em si. Somos santos e pecadores, e a igreja, que é santa, é constituída por homens que também são pecadores. Por isso, quando o vento chacoalha a barca de Pedro, permanecem nela aqueles que têm fé, aqueles que enxergam nela de fato aquilo que Jesus disse, a barca, a pedra, a rocha, onde de fato Jesus constituiria a sua igreja. Como é bom ser católico! Como é bom amar a Igreja de Jesus e enxergar nela a ação do Espírito Santo! Como é bom poder partilhar da história e da tradição de tantos séculos que forjaram mártires, forjaram santos, forjaram pessoas que doaram a sua vida, que derramaram seu sangue pela causa do Evangelho. É isso que nós celebramos hoje. A Igreja, que é feita não apenas de pedras, mas de carne viva, de seres humanos, que são também cometidos por falhas, mas que acima de tudo insistem. Às vezes eu me deparo com pessoas que dizem assim: "Padre, eu não vou mais participar da minha paróquia, da minha comunidade, porque eu não gosto do padre, eu não estou me dando bem com as pessoas da minha pastoral. Ah, padre, lá todo mundo é pecador, todo mundo fala mal de todo mundo." Pode ser que você que esteja ouvindo esse áudio tenha essa situação também na sua paróquia, na sua comunidade. Quantas são as situações que nos decepcionam, não é verdade? Pessoas que, talvez mentindo, falam mal de nós, pessoas que, por sua fraqueza, por sua natureza humana pecadora, acabam por gerar desconfortos e brigas, intrigas na comunidade. Pois bem, assim é a igreja. Não somos uma comunidade de pessoas perfeitas, somos imperfeitos. Temos as nossas falhas. Meu Deus, às vezes o vento é tão forte que chacoalha e derruba quem parecia estar forte à frente. Como é triste, por exemplo,
Quando alguma coisa errada, algum escândalo acontece com um padre, com alguém que está à frente, a nossa tendência é desanimar, é desistir de tudo. Mas veja, o próprio Jesus disse para nós que nós teríamos essas tribulações, que não seria fácil. O próprio Jesus já havia dito que essa barca passaria por essas tribulações, por esses ventos contrários. Mas ele sabia quem estava dentro da barca. Ele sabia que à frente da barca estava Pedro. Ele sabia que dentro da barca não estavam os melhores, os mais inteligentes, mas estavam aqueles que ele escolheu, com suas imperfeições e tudo, com seus pecados e tudo. Por isso, você que escuta o meu podcast, eu te peço uma coisa: não espere que o seu padre seja perfeito, não espere que o seu coordenador de pastoral seja uma pessoa que não cai nunca, não espere que as pessoas que estejam à frente da sua comunidade sejam completamente impolutas, completamente sem falhas. Não espere isso. Espere persistência, espere coragem, espere luta para conduzir a barca até o fim. Hoje vivemos na mídia, na grande mídia, um bombardeio de críticas contra a barca de Jesus, contra a Igreja de Cristo. Basta alguém cometer alguma coisa errada e todos multiplicam, divulgam, compartilham numa velocidade assustadora, fazendo com que a barca de Pedro chacoalhe ainda mais. Basta, por exemplo, um padre cometer um erro e todos ficam sabendo no outro dia. Pois bem, eles podem até tentar, eles podem até chacoalhar a barca, mas eles só se esquecem de que quem criou essa barca, quem colocou os discípulos na barca, foi o próprio Cristo. Por isso nós acreditamos nas palavras de Jesus, de que as portas do inferno não prevalecerão. O demônio tentará derrubar alguns de dentro da barca, mas jamais conseguirá virar totalmente a barca que o próprio Cristo escolheu. Meu irmão, minha irmã, nunca pule da barca da igreja. Mesmo que as tribulações, os ventos e as decepções sejam grandes, nunca desista de acreditar que se o Senhor nos colocou na barca, é porque Ele quer que nós cheguemos do outro lado. Reze pelos sacerdotes, reze pela sua comunidade, mas jamais desista. Deus te abençoe nesta terça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.